no capítulo 2, e os versículos 12, 13 e 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículos 12, 13 e 14. Eu vou ler o versículo 12 e a igreja vai ler o versículo 13. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 12, está escrito: O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Versículo 13, leiam. Todos leiam comigo o versículo 14. E tomou a capa de Elias, mais uma vez, versículo 14, todos, e tomou. Onde está de Elias? Quem pode dizer amém por esta palavra? Queridos irmãos, nós estamos diante de um capítulo que expressa e engrandece a história e a vida de um dos maiores profetas de Israel, que foi o profeta Elias. Elias, que tem o seu nome como significado: meu Deus é Jeová, ou Jeová é Deus. Elias é um reflexo de um homem inteiramente compromissado, autêntico, fiel e firme com os seus propósitos diante de Deus, de maneira que ele foi um dos mais conhecidos profetas do Antigo Testamento. Tornou-se famoso pela sua ousadia em enfrentar o sistema do governo corrompido, que na época estava pela apostasia nos dias dos reis Acabe e Acasias, como está escrito em primeiro livro dos Reis. Em um aproximado de tempo ou de anos, mais precisamente entre 875 a 850 antes de Cristo, a história de Elias, ela é vista em um período de tempo de aproximado 15 anos. Para que vocês tenham uma ideia, o relato bíblico da missão de Elias abrange estes exatos 15 anos. De maneira que do ano de 865 a 850 antes de Cristo, de todos os profetas maiores ou menores da Bíblia, entre todos os sacerdotes e sábios do Antigo Testamento, poucos entre eles tiveram exatamente a influência, a visão tão vivida sobre a mente popular da época, como teve o profeta Elias. Porém, a Bíblia fala pouco sobre a sua genealogia, ou quase nada. Pouco sabemos sobre a sua história,
antes dele comparecer diante de Acabe, em primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Por isto que a Bíblia o chama de Tisbita de Tisbe, pelo fato dele ter saído das terras de Gileade, que ficava ao leste do rio Jordão, a atual Transjordânia, mas nada se sabe sobre a sua genealogia. O que nos chama a atenção na vida deste homem é que ele ganhou fama em Israel como quem aparecia e desaparecia. Era como se o vento ou o próprio Espírito de Deus o trouxesse e no tempo certo o arrebatasse. Elias é um reflexo de um profeta que sem dúvida sabia a hora certa de aparecer, mas ele também sabia que ele não deveria estar diante de todos na hora que ele quisesse. Era, na verdade, uma das características de profetas na época, aparecer na hora certa, para que a sua imagem como profeta, ela não ficasse desgastada diante do povo. Ou seja, quando Elias estava na rua, o povo sabia que Deus ia falar por meio do seu profeta. Quando Elias estava no meio do povo, o povo sabia que Deus iria falar por meio do seu profeta. Bem diferente dos dias de hoje. Alguns que pensam que ser pregador, que ser profeta é para viver na vitrine, para ser elogiado, é para viver no meio do público, para ser visto e aplaudido. Não, profeta não tem este perfil. Profeta, ele deve conhecer o caminho da solidão, o caminho da tristeza, o caminho do abandono, porque profeta não foi chamado por Deus para fazer ou estar ou viver como ele quer, mas sim falar o que Deus lhe mandar falar. De maneira que Elias sabia muito bem desenvolver o seu ofício profético. Mas eu quero ainda trazer-lhes, com a graça de Deus, algumas informações, porque esses capítulos, capítulo 17 do primeiro livro dos Reis e capítulo 2 do segundo livro dos Reis, expressam exatamente alguns aspectos na vida de Elias, e eu quero destacar pelo menos 3 nesta tarde convosco. O primeiro aspecto desses 2 capítulos em destaque era a mensagem de Elias. O segundo era o próprio homem Elias e as suas limitações como homem. E o terceiro aspecto eram os milagres que Elias fez por meio da sua vida e do seu ministério. Quando eu falo a mensagem de Elias, nós vamos observar que os milagres de Elias serviram para chamar muitas pessoas de Israel de volta para Deus. Mas a sua mensagem, a mensagem de Elias, era uma mensagem totalmente receptiva e diferente. Ou seja, enquanto os prodígios inspiravam uma resposta dos israelitas que eram desobedientes a Deus, a sua mensagem, a palavra do profeta, ela trazia nestes corações mornos, frios e desobedientes um temor
daquilo que o profeta falava. Quando Elias dizia: não vai chover, Deus lá de cima assinava e dizia: não vai descer água. Quando Elias na terra dizia: assim diz o Senhor, que ele vai mandar fogo, Deus lá de cima dizia: você disse aí, e eu confirmo daqui, e eu vou mandar fogo de cima para baixo. Elias era um profeta que tinha esta característica como mensageiro de Deus. Mas o segundo aspecto que eu quero compartilhar é o próprio homem Elias. Porque quando falamos de Elias, nós temos a ideia de que Elias era um super crente, de que Elias era um super profeta, de que Elias era um grande mensageiro, e de fato foi, mas ele era homem, ele era limitado, ele sentiu solidão profunda, ele sentiu-se só por muitas vezes. Para termos uma ideia, a questão da apostasia nacional, ela introduzia exatamente este segundo aspecto da vida do profeta, que está preservado no capítulo 1 do capítulo 17, versículo 1 do primeiro livro dos Reis, quando o próprio Elias sentia-se um profeta provinciano, ou seja, saindo de Gileade, saindo de um lugar simples, saindo de um lugar que muitos não valorizavam, e indo para uma grande capital. Por que isto? Porque na época, os que viviam na capital, eles queriam e tratavam exatamente Elias como um provinciano. Por quê? Porque na capital eles estavam exatamente fazendo o seu culto na idolatria, na desobediência, no pecado. E Elias queria que eles entendessem que o Deus que ele servia era um Deus que deveria ser adorado, mas não de uma maneira sofisticada, mas de uma maneira simples, de uma maneira sincera, de uma maneira verdadeira, de uma maneira em que o próprio Deus receberia a sua adoração. Mas o terceiro aspecto na vida do profeta Elias foram exatamente os milagres feitos por ele, de maneira que Elias faz ou nos faz entender que estes milagres realizados por ele abrange parte do seu ministério profético, desde quando Elias, ele orou pela viúva de Serepta, para que não lhe faltasse alimento, quando ele também orou pelo seu filho e ele foi ressuscitado, quando Elias também orou e fez uma oração profética, defendendo o seu próprio Deus contra os profetas de Baal, quando Elias também alimentou de forma espiritual 40 dias e 40 noites, caminhando com a força do pão e uma botija de água. Mas o que me chama a atenção no capítulo 2, que li convosco esta tarde, é quando Elias chama exatamente, e alguns que com ele estavam, entre eles Eliseu, e Elias diz: Eliseu, fica-te aqui, porque eu vou a Gilgal. E Eliseu lhe diz: meu senhor Elias, eu não te deixo, eu irei também contigo a Gilgal. Elias vai a Gilgal. Depois de Gilgal, Elias passa por Betel. Depois de Betel, Elias vai a Jericó. E por último, ao Jordão.
multidão. Mas quando Elias passa por Gilgal, Elias estava vivenciando algumas experiências por cada um destes lugares que ele passou. Por quê? Porque Gilgal representa para nós, Gilgal representa para nós amor. O que significa Gilgal? É o lugar em que nós aprendemos a exercer o nosso primeiro amor. E o que significa Betel? Betel é um preparo. Betel é o lugar chamado de casa de Deus. E o que significa Jericó? Jericó é o lugar aonde nós temos a oportunidade de aprender, de se preparar e de alcançar grandes vitórias e conquistas da parte de Deus. Quando eu estava lendo este capítulo, o Espírito do Senhor me fez entender algumas lições das quais eu quero compartilhar convosco aqui esta tarde. Quando Elias passa por Gilgal, Elias estava exercendo o seu papel de profeta, mas ele estava também aprendendo algumas lições, porque Gilgal seria ou é para nós uma representação do nosso primeiro amor. E o que significa o nosso primeiro amor? Quando nós falamos de primeiro amor, nos vem a ideia, literalmente, de voltarmos a ser quem um dia já fomos, e de fato é. Nos vem a ideia de voltarmos a fazer aquilo que um dia nós já fizemos, como por exemplo, no início da nossa fé, nós oramos mais. No início da nossa fé, nós lemos mais a Bíblia. No início da nossa fé, nós evangelizamos mais. Ninguém tem preguiça de evangelizar. Ninguém tem desânimo para orar. Ninguém tem falta de vontade para ler a Bíblia, porque é o início da fé. É aquele momento que o gás, ele está a todo vapor dentro do nosso coração. O início da fé é aquele momento em que os problemas que nos cercam, parece que eles nunca existiram. O nosso primeiro amor é aquele momento em que as lutas parecem que não existem, os desafios também, os problemas também, mas no decorrer do tempo da nossa história e vida cristã, nós vamos de uma maneira até de forma natural perdendo este primeiro amor. Quem orava muito passou a orar pouco, quem orava pouco passou a orar nada, quem lia muito a Bíblia passou a ler pouco, e quem lia pouco passou a não ler nada. Para vocês terem uma ideia, nos dias de hoje, quando nós convocamos a igreja para ir à evangelização de 100 crentes, no muito, se forem 30 ou 40, o pastor já levanta as duas mãos para o céu para dar graças a Deus. Por quê? Porque na sua maioria diz: eu amo as almas, eu gosto de evangelizar, eu quero ganhar vidas, mas na prática não tem amor pelas almas. E não adianta ninguém dizer eu amo as almas, não. Devemos entender que a nossa prática é muito menor, mas muito menor do que a nossa teoria. A gente diz que ora pelo congresso, ora pela igreja, ora pela família, ora por nós mesmos, mas na prática é muito pouco do que nós falamos que oramos. E o que é isto? É uma falta de exercer e de praticar o nosso primeiro amor. Elias sabia disso quando ele passou por Gilgal, e o que nós estamos precisando nesses últimos dias é passarmos novamente por Gilgal, para entendermos que o nosso primeiro amor vai ser a bandeira que a igreja do arrebatamento
ela vai levantar. Mesmo que o mundo aí fora diga, não tem mais jeito. Mesmo que o sistema do anticristo diga, eu vou acabar com todos. Mas a igreja do arrebatamento, ela ainda crê, ela ainda espera, ela ainda confia, ela ainda deposita, ela ainda guarda, ela ainda está, ela ainda depende de Deus, do céu e da sua palavra. Voltemos ao nosso primeiro amor. Que saudade que eu não tenho, irmãos. Eu tenho muitas saudades do meu primeiro amor. Eu orava mais, eu me dedicava mais. Eu não admito hoje quando ouço alguém dizer, eu vou para a igreja dia tal, mas não vou dia tal. E não é porque esteja estudando ou trabalhando, é porque não quer. Eu vou para a igreja dia tal, mas não vou dia tal. Eu vou para a igreja à tarde, mas não vou à noite. Eu vou à noite, mas não vou à tarde. Que geração é essa? Canta na igreja, eu tenho amor, eu amo a obra de Deus, eu amo servir a Deus na teoria, porque na prática somos uma vergonha. Aleluia. Eu não vim pregar para ninguém pular, saltar, gritar ou correr. Eu vim pregar para que você seja confrontado. E o que é ser confrontado, pastor? É ouvir o que não quer, é aprender o que não deseja, é exercer o que eu não tenho coragem, mas vai me servir a passar pelo Jordão. Olhe para quem está ao seu lado, por favor. Olhe para quem está ao seu lado. Diga, deixa as teorias de lado e pratique mais o que você fala para Deus. Diga, não adianta você falar tanto que ama as almas, que ama a igreja, que ama seu pastor, que ama seu ministério, que ama sua família, que ama o pecador, mas na hora de exercer o seu dever como um cristão verdadeiro, você negligencia, você rejeita tudo que você fala. Diga, acorde, enquanto ainda der tempo. Volte, diga, volte a praticar o seu primeiro amor. Aleluia. Olhe para quem está ao seu lado e conclua. Olhe e diga, volte a praticar o seu primeiro amor. Ou você pensa que o Espírito Santo não sabe quem você era? É Ele quem tem saudades de você. Quando você orava mais, quando você lia mais a Bíblia, quando você tinha mais amor pelas almas. Aleluia. Elias sai de Gilgal e passa por Betel. Betel é uma representação clara da casa de Deus. Eu diria que este segundo estágio na vida do cristão, chamado Betel, é o estágio onde o cristão aprende no lugar certo a adoração a Deus. Por isto que Betel era o centro de adoração mais importante de Israel. Antes de Jerusalém ser conquistada por Davi, Betel foi o lugar onde o patriarca Abraão armou a sua primeira tenda. Em Canaã, é em Betel que Deus nos faz entender qual é a sua perfeita, agradável e vontade de Deus para a nossa vida. Betel é a igreja. E quando eu falo igreja, eu não me refiro apenas à organização, que é este templo físico, que tem deveres, e como organização
direitos nós não temos quase nada, mas deveres são muitos, encargos e mais encargos. Mas Betel, de um jeito ou de outro, seja organização ou seja organismo, que somos nós como templo do Espírito Santo. Mas esta casa, esta igreja, em resumo, ela é Betel. E é por isto que a casa de Deus, conhecida pela Bíblia como Betel, é um lugar aonde nós aprendemos e reconhecemos a nossa total dependência de Deus. É por isto que os canhões do inferno estão voltados para Betel. É por isso que os canhões do inferno, através dos seus governos comunistas, estão querendo fechar as portas de Betel, que é a igreja, a casa de Deus. Por quê? Porque o inferno sabe que há uma profecia bíblica do próprio Senhor Jesus dizendo: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno contra ela não prevalecerá. Por mais que o sistema de Satanás avance, por mais que o sistema do anticristo avance, mas o que vai continuar de pé não é o sistema dele. Em primeiro lugar é a palavra de Deus. Por mais que eu não creia no sistema deste mundo corrompido, mas eu creio no poder da palavra. E quando Jesus disse que as portas do inferno não vai prevalecer, o diabo pode até, por meio de decretos humanos, fechar esta porta. Agora não vai conseguir fazer parar, não vai conseguir fazer travar, não vai conseguir fazer desistir, não vai conseguir fazer voltar, não vai conseguir fazer esta igreja fechar a boca, porque esta igreja é uma igreja viva, é uma igreja santa, é uma igreja que tem graça, é uma igreja que tem autoridade, é uma igreja que está firmada, não é na mão de político, não é na mão de sistema econômico, não é na mão de sistema de anticristo. Esta igreja, ela está firmada em Cristo. Ele é a rocha viva, Ele é a rocha eficaz, Ele é a rocha verdadeira, Ele é a rocha inabalável. Venha o que vier, levante-se o que se levantar. A igreja, ela como Betel, não parou e nem vai parar. Por quê? Porque ela marcha olhando para cima, ela avança olhando para o alvo, ela avança, ela avança. E o que nos deixa, pastor, às vezes, como pastor de igreja, triste, é que a gente ouve alguns crentes que parece que se converteram ao sistema do anticristo do que a Cristo, com medo da igreja, com medo até de dar a paz do Senhor, como se tivesse aqui todo mundo leprosos. Estas classes de crentes, entre aspas, não vai demorar muito. Está chegando a hora, como disse o profeta Malaquias, e outra vez vereis a diferença. A diferença aqui não é andar com a Bíblia, a diferença aqui não é andar de paletó, a diferença aqui não é de pregar bem, a diferença aqui não é de cantar bem, a diferença aqui não é de profetizar, a diferença aqui é quem é verdadeiro, é quem é autêntico, é quem é sincero, é quem é autêntico. Vai chegar. Tem hora. Tem hora. Eu passei, como muitos outros de nós passamos também, o maior constrangimento da minha vida. Teve um irmão que disse: pastor, eu soube que o senhor, isso lá em 2020, no final, está com sintomas desse vírus? Eu disse: não sei. Realmente eu não sabia. Pastor, faça o seguinte, fique em casa,
Porque nem eu e nem minha família vai para a igreja se o senhor for. Aquilo doeu tanto no meu coração. E a minha esposa estava do meu lado, ela disse: não diga nada. Desliga o telefone e vamos ficar em casa. Eu fiquei o domingo pior da minha vida, de joelhos dizendo: Senhor, eu não aceito. Eu sou constrangido a estar na tua casa onde eu nasci, por causa de uma desgraça, de uma peste, de uma doença dessa. O Espírito Santo falou isto ao meu coração. Eu vou revelar a muitos quem são e quem não são os meus fiéis. Foi dali em diante que eu pude entender que a casa de Deus é o maior alvo do inferno, porque ele sabe que nesta casa não é lugar de proliferação de coisa alguma. O diabo que inventou isto. A igreja não é lugar de proliferação de nada. A igreja é lugar de resposta divina. A igreja é lugar que o leproso chega, de boleta, joga fora e o nome de Deus é honrado. A igreja é lugar de restauração de família. A igreja é lugar de restauração de casamentos. A igreja é lugar que filhos saem das drogas. O que o Estado não faz, a justiça não faz. A igreja exerce o seu papel social, espiritual e material. O que é isso? Igreja. Qual é o reconhecimento dela pelas autoridades afora? Zero. Por isso que o inferno está dizendo: fecha a igreja, acaba a igreja, destrói a igreja. Mas não vai. Você não entendeu. Não vai. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, os infiéis, porque existem os infiéis. Onde existem os fiéis, existem os onde existem os verdadeiros, existem os falsos. Isso é fato. Onde existem os autênticos, também existem aqueles que têm capa. Parece que são, se vestem como fossem, usam linguagem como se fossem, andam até como se fossem, mas o Espírito Santo está permitindo que eles sejam revelados. Levante a sua mão para o alto. Diga comigo: Espírito Santo. Mais forte: Espírito Santo. Eu não faço parte dos infiéis. Diga: eu faço parte de uma igreja de fiéis, de verdadeiros cristãos, que não negam a fé, que ama estar em Betel e tem compromisso com Deus de Betel. Eu quero ouvir a voz dos que têm compromisso com Deus de Betel. Eu quero ouvir a voz dessa geração. É você, moça, é você, moço, é você, obreiro, que o Espírito Santo vai levantar nesta última hora, como ele levantou Elias, para confrontar a palavra, para confrontar o pecado, para confrontar o sistema, para confrontar essa terra, para confrontar os inimigos de Deus e da igreja. É você, é você. Você pode até dizer: eu não posso, mas Deus não interessa o seu não. Você pode até dizer: eu não tenho capacidade, mas para Deus isso não interessa. A hora é essa, o tempo é este, o dia é chegado. Não dá mais para voltar, não dá para dar marcha ré, não dá para desistir. Eu cheguei até aqui, você chegou. Agora é prosseguir, é prosseguir, é prosseguir, é prosseguir, é prosseguir até o dia do arrebatamento. Seremos arrancados de Betel. Tem muitos. Falta muito. Falta muito, falta muito, falta muito. Voltemos ao texto. Elias diz: Eliseu,
Fica aqui, porque eu vou a Jericó. Eliseu lhe responde: não, meu senhor, eu vou com o senhor também a Jericó. Jericó é considerado o nosso terceiro estágio da vida cristã, porque o nome Jericó significa lugar de fragrância, ou cidade de bálsamo. Foi ao pé de Jericó que o Senhor deu a Josué as estratégias de conquista da cidade. Foi também em Jericó que a prostituta Raabe e toda a sua família foram salvas em meio à destruição daquela cidade. Jericó é símbolo do mundo. Este mundo que está corrompido, desgraçado porque não tem graça, desprovido de Deus porque não querem Deus, que nós, como igreja, vamos alcançar, vamos transformar, vamos libertar, vamos restaurar, vamos vivificar, vamos levar vida aonde a guerra. Mas Elias disse: Eliseu, fica aqui, porque eu vou até o Jordão. Eliseu disse: não, meu senhor, eu não te deixarei. Capítulo 2, versículo 13. Também levantou a capa de Elias, que caíra ao chão, e voltou e parou à borda do Jordão, tocando com a capa. E quando ele fazia isto, versículo 14, ele tomou a capa de Elias, que havia caído ao chão, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Olha aqui, antes dele chegar e as águas serem abertas para que eles passassem, Eliseu disse: meu senhor, eu ouvi dizer que o Senhor vai ser tomado pelo teu Senhor, e eu tenho um pedido para lhe fazer. Elias disse: diga, meu filho, qual é o pedido que você tem para me fazer? Meu senhor Elias, quando tu fores tomado, eu quero apenas a unção, mas não a mesma. Eu quero ela dobrada do teu espírito. Elias diz: dura coisa me pedistes, Eliseu. Se vistes, quando eu for tomado, isto se fará. Mas se não vires, isto não se fará. Quando de repente eles chegam ao Jordão, Elias retomado e arrancado pelo próprio Deus. E Eliseu grita, olhando para o cima: meu pai, meu pai. O seu grito expressava a tristeza de perder o seu mestre, o seu senhor, o seu líder, o seu professor. E eu quero abrir aqui um parêntese para lhes dizer: vocês são jovens, talvez a maioria adolescentes, olhe para cá. Nunca desonre o Elias que Deus colocou em sua vida. Senhores, obreiros, nunca desonre o Elias que Deus colocou na sua vida e ministério. Se hoje eu sou pastor pela graça de Deus, é porque lá atrás Deus colocou o Elias na minha vida, que me levou até perto do Jordão e disse: daqui para frente você já pode andar com seus próprios pés. Mas se não fosse aquele Elias, eu não teria chegado até aqui. Honre, valorize, respeite e considere o Elias que lhe ensina
que lhe doutrina, que não desiste de você, que olha para você e vê um Eliseu, que olha para você e vê uma geração que vai estar chegando, mas não vai ser de qualquer jeito, precisa ser alinhada com os princípios de Deus e da sua palavra. A tristeza de Eliseu era esta: meu Senhor, meu pai, onde está o Deus de Elias? Ele queria saber por que Deus estava tomando o seu Senhor. Aí quando ele olha para o chão, ele não vê Elias deitado. Quando ele olha para o chão, ele não vê o corpo de Elias, mas ele vê a capa dobrada de Elias. E quando ele pega a capa dobrada, o Espírito Santo lhe faz lembrar de que ele pediu porção dobrada do Espírito de Deus sobre Elias. Era Deus dizendo: Eliseu, uma geração agora foi embora, que foi a de Elias, porque está escrito na palavra de Deus: uma geração vai e outra geração vem. Elias estava sendo tomado, arrebatado, mas Deus estava dizendo: Eliseu, o que para ti importa não é mais a pessoa de Elias. O que você tinha de alcançar através dele, você alcançou. Agora o que importa é a unção que havia em Elias. Olha para cá, Eliseu, a mesma unção, mas de maneira dobrada, agora vai ser sobre você, Eliseu. Era Deus dizendo: se Elias fez milagre, você vai fazer muito mais. Se Elias fez proezas, você vai fazer muito mais. Se Elias realizou maravilhas, você vai realizar muito mais. Se Elias era audacioso, você vai ser ainda mais. Se Elias era corajoso, você vai ser ainda mais. Se Elias, ele tinha autoridade de combater os inimigos de Deus, você vai ter muito mais, Eliseu. Você vai ter unção, você vai ter graça, você vai ter ousadia, você vai ter a capa, você vai ter o que você precisa. E o resto, Eliseu, eu estarei contigo, eu estarei contigo, eu estarei. Yamandakashura Madakai, o Yamandoro Karamadakai Abadarahai, o Yamandoro Yabadahashuri Midorori Midakai. Olhe para cá. Nós precisamos entender isto. Nenhuma geração durará para sempre. Nenhuma geração durará para sempre. Mas nós precisamos focar nesta geração que já se foram, de homens, missionários, pastores, levaram o cajado até o dia de descerem à sepultura. Mas antes de descer à sepultura, eles passaram a tocha. A tocha é símbolo de que esta obra não pode parar. Esta igreja não pode parar. O evangelho não pode deixar de ser pregado. Meu pai! Aí os 50 que estavam com Eliseu disseram: Eliseu, permita-nos procurar Elias. Pode ser que ele esteja escondido. Aí procuraram. Aí voltaram os 50 dizendo: meu senhor Eliseu, nós não encontramos o corpo do teu senhor Elias. Aí Eliseu disse: ele não está mais aqui. Olha a capa dele, mas ele pode estar escondido. Aí foram outro grupo, é os incrédulos que tem em Betel. Está cheio. Só crê se Deus fizer. Com Elias era o contrário. Ele cria porque ele sabia que Deus faria. Vamos procurar. Lá e foram, quebraram a cara. E até hoje talvez estejam querendo procurar. E não acharam o corpo de Elias. Foi quando eles se convenceram e disseram: Eliseu, o teu Senhor verdadeiramente, ele foi tomado para o céu pelo Deus de Israel.
Olhe para cá. Elias é um reflexo de uma geração que fez tudo e que desenvolveu e que exerceu o seu papel muito bem como um profeta. Mas ele foi levado. Mas Deus diz: eu deixei o sucessor, Eliseu. Eliseu não fez menos e nem igual. Se Elias realizou 7, ele realizou no mínimo 14. Foi assim? No mínimo. Porque era Deus dizendo: com a geração passada eu fiz muito, mas com esta eu farei ainda mais. Você não entendeu? Com a geração passada eu fiz muito, o Senhor, mas com esta eu farei muito, 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 muito. Quem acredita nesta palavra profética, Ele fará muito, 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 muito mais. Porque o Senhor, Ele nunca parou na história e nunca vai parar. Quando Eliseu então toca nas bordas do Jordão e passa, era ele tendo também uma das maiores experiências. Sim, porque o Jordão é o lugar de grandes experiências. Quando o próprio Jesus foi batizado no Jordão e reconhecido pelo Espírito Santo de que ele era o primogênito de Deus Pai, no Jordão, quando nós passamos, é lugar em que temos várias lições espirituais com o próprio Deus. É inadmissível um cristão dizer que vive em Betel, mas não passou pelo Jordão ainda, porque o Jordão é símbolo também de transformações no aspecto espiritual e transformações no aspecto material. Esta geração ainda de jovens, irmãos e irmãs, ainda não atacaram o inferno de frente, cheios de autoridade desta palavra e de ousadia do Espírito, porque ainda não tiveram as maiores experiências pelo Jordão. Porque quando você passar pelo Jordão, você vai aprender pelo menos 3 grandes lições. Primeiro, eu não sou nada, eu dependo de tudo da pessoa do Deus de Elias. Segundo, quando eu passar pelo Jordão, eu vou entender que a minha vida está estabelecida na vontade do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, eu não ando como eu quero, eu não vivo como eu quero, eu não penso o que eu quero, eu tenho uma mente de Cristo, eu me visto como cristão, eu falo como verdadeiro cristão, eu ando como cristão autêntico, fiel e verdadeiro. Terceira lição, quando nós passamos pelo Jordão, qual é, pastor? Esta terceira lição, ela está em Joel capítulo 2 versículo 28, quando o profeta Joel, ele é tomado pelo Espírito Santo, ele abre a boca e diz: e há de ser assim diz Deus Jeová, que é do meu Espírito sobre esta última hora eu derramarei sobre toda a carne. Quem passa pelo Jordão tem que aprender a viver. Quem passa pelo Jordão tem que aprender a depender de quem? É do Espírito Santo, é do Espírito Santo, é do Espírito Santo, é do Espírito Santo. Só tem autoridade quem tem experiência com o Espírito Santo. Quando Eliseu grita: meu pai, onde está o Deus de Elias? Deus estava no mesmo lugar, na mesma posição, no mesmo trono, quando ele esteve na visão de João no Apocalipse, que João disse: e eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio eu vi um homem que tinha a semelhança do Filho do Deus Todo-Poderoso. E ele tinha
uma coroa de glória. E ele tinha um cinturão que nele estava escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. O Deus de Elias é o mesmo de Eliseu. Eu quero que você saia daqui esta tarde confrontado com esta palavra e entenda: nós não esperamos dias melhores, nós não esperamos dias de bonança, nós esperamos daqui para frente que os inimigos de Betel continuem a se revelar como inimigos de Betel. Olha aqui e ouça o que eu vou dizer. Eu dizia isso aqui ao pastor Arnóbio. Quando afrontam a igreja, nós somos da paz, sim ou não? Nós não somos de guerra, nós somos de paz. Mas quando afrontam a igreja, eles não afrontam a nós como membros e congregados. Eles afrontam a quem? Ao dono da. E a Bíblia diz que Deus é um Deus de paz, mas Ele também é um Deus de guerra. O que é que Deus está esperando? É que eu e você tomemos uma posição. É de pegar armas e matar, brigar? Não. É de sair falando mal de A, B, C ou D? Não. Mas Deus está esperando que nós, eu e você, tomemos uma postura. Sabe por que Deus ainda não agiu como Ele quer? É porque nós, na sua maioria, estamos assim. A começar por alguns líderes. Eu estou vendo, eu estou assistindo, eu estou ouvindo, mas eu não tenho nada a ver. É assim ou não é? Muitos estão calados. Calados. Aí Deus está como também? Em? Ele não vai descer do céu para fazer o que eu posso fazer. Ele não vai mandar anjo, arcanjo, ou querubim, ou serafim para fazer aquilo que está em minhas mãos. Quando Eliseu tomou a capa, ele foi tomado pelo Espírito de Deus e entendeu: se Elias tinha audácia e coragem para desafiar Acabe, Acasias, Jezabel e tantos outros que se levantassem contra Deus, Eliseu também deveria ter, porque quem tem a unção de Deus é diferente. Você não entendeu? Quem tem a unção de Deus é diferente. E eu quero encerrar dizendo: nós não precisamos de outra coisa. Nós só precisamos da unção. Nós não precisamos de outra coisa. Só precisamos de unção. 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 A unção faz com que apenas um homem desafie um exército inteiro. A unção faz com que um homem tenha coragem de se levantar, abrir a boca e proclamar a verdade de Deus. Aleluia. Aleluia. Se você pode, levanta a sua mão direita, por favor. Levanta a sua mão direita para o alto. Feche os seus olhos. Fique de pé, toda a igreja, fique de pé. De mãos levantadas. De mãos levantadas. Levanta a mão, levante a mão, levante a mão. Todos, levanta a sua mão assim para o alto. Diga comigo: Espírito Santo, estamos nos momentos finais. E eu não posso voltar.
eu cheguei até aqui. Espírito Santo, eu não quero que termine este congresso e eu volte apenas a ser a mesma pessoa. Espírito Santo, do meu Senhor Elias, eu não quero a capa, eu quero apenas a tua unção dobrada. Diga: Espírito Santo, do meu Senhor Elias, eu não quero ser igual a ele, mas eu quero pelo menos ter a unção dobrada que está sobre ele. Olhe para cá, eu quero fazer um desafio a você agora. A qualquer hora Deus vai tomar Elias, mas Ele já espera pelo Eliseu. A qualquer hora Deus vai tirar o Elias que está perto de você. A qualquer hora Deus vai levar o Elias que está junto de você. E aí vai ser você e Deus, Deus e você. E você vai precisar de unção para fazer muito mais do que Elias fez. E não será apenas neste congresso, mas será principalmente pós-congresso. Se você deseja ter a mesma experiência que Eliseu teve, passando pelo Jordão com o Espírito Santo, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente agora, por favor. Mas venha correndo. Mas venha se você tiver coragem, desejo, vontade. Se não tem, não tem problema. Só passa pelo Jordão. Só tem experiência com o Espírito Santo no Jordão quem foi chamado por Ele. Aleluia. 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 Venha. Pastor, eu quero ter uma nova experiência com o Espírito Santo. Venha. Eu ainda não sou batizado no Espírito Santo. Venha. Eu não tenho variedades de línguas. Venha. Eu não profetizo. Venha.